Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento para vocês realizarem esse primeiro experimento, que é constituído de duas partes. A primeira parte consiste de aferição do dinamômetro. Então, para essa parte você vai precisar de um suporte tal como esse, de um dinamômetro, desses pezinhos, desse suporte aqui para os pezinhos, mais esses objetos, e de uma balança. Bom, eu acredito que isso tenha em todos os polos que tenham esse conjunto básico de coisas aqui. Então, o que você vai fazer? Nós vamos simular aqui um instrumento que tem um erro sistemático. O que é o erro sistemático? Não é aquele erro de leitura, é aquele erro que o próprio instrumento introduz na medida. Por exemplo, a gente tem aqui um instrumento com a escala deslocada. Repara que o zero está mais aqui embaixo. Nós poderíamos regular ele aqui, ó, para ficar dessa maneira que está aqui, né? Com ele zerado. Mas nós vamos simular um instrumento com esse erro sistemático, porque na prática a gente não sabe, muitas vezes a gente não consegue identificar que o instrumento tem um erro sistemático. Então a gente precisa saber como lidar nessa situação. Então o motivo inicial dessa prática é esse, a gente aprender a lidar com essa situação. Então você colocou o dinamômetro com a escala ligeiramente deslocada, pega um objeto, mede o peso dele. Como que você vai fazer essa leitura? Você vai posicionar a sua linha de visão perpendicular ao mostrador do instrumento. Faz a leitura. Eu estou lendo aqui aproximadamente 0,65 newtons. Depois, esse é o peso do objeto. Depois você vai pegar esse mesmo objeto, vai colocar sobre a balança e vai medir a massa desse objeto. Espera a balança zerar, espera a balança estabilizar, 56,99 gramas. Com o peso do objeto e com a massa, quer dizer, com o peso do objeto, você pode comparar depois, tendo a massa, com o peso calculado, ou seja, você pega a massa e multiplica pela gravidade. E aí você compara os dois. A balança, teoricamente, não tem erro sistemático, a gente está partindo desse pressuposto, e a comparação entre os dois vai te permitir dizer quanto que esse instrumento está acrescentando ao peso do objeto. Na verdade, vocês vão repetir esse procedimento por vocês vão fazer pelo menos 5 medidas. Como? Adicionando mais objetos, mede o peso, mede a massa. Coloca mais um, mede o peso, mede a massa, faz 5 vezes. Daí vocês vão fazer as diferenças entre o peso medido e o peso calculado, vai fazer as médias. Esta vai ser a correção que precisa ser aplicada às medidas realizadas com esse instrumento. Ok?